Vamos ler o texto, meus irmãos. Essa é a quarta visão, certo? Sendo o nosso sexto sermão aqui na profecia de Zacarias. E como eu digo sempre, né, irmãos, tenho ensinado os irmãos, ler o texto observando os personagens que surgem aqui. E vá dando aí o grau de importância para cada um deles. Tá certo? E como é que eu faço isso, pastor? Dar grau de importância. Veja as palavras que estão ligadas a eles. Normalmente essas palavras elas estão na forma de verbo, né? Então presta atenção aí. Depois eu mostro aqui a divisão do texto para os irmãos. Como eu sempre faço, em 3 partes, para ficar melhor a percepção dos irmãos. Mas vamos ler o texto. Quarta visão. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. E eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob esta pedra única estão 7 olhos. E eis que gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a graça do Senhor. Deus santo, soberano, excelso, sublime, majestoso. Ó Deus, te rendemos graças. Te somos gratos, Deus, pela salvação que tu nos deste, pelo sustento, pela provisão, pelos livramentos, muitos deles que nós não temos a percepção, como o Senhor tem nos guardado, como o Senhor tem nos nutrido. Por isso, Deus, diante de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados. E, Senhor, por misericórdia, nos faz compreender, nos faz entender as verdades contidas nesse texto, para o nosso tempo, para o agora. Que saímos daqui, Senhor, certos e felizes do quão crescemos, na graça e no conhecimento da Tua palavra. Sei com cada criança, com cada idoso, do mais instruído, do menos instruído, que todos, sem exceção, sejam alcançados pelas verdades desse texto. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te rogo e te suplico. Amém. Meus irmãos, essa visão em especial, dá mais aí, tá baixo, ó. Essa visão em especial, meus irmãos, se você não percebeu, mas espero que perceba na exposição, ela é o coração do Evangelho no Antigo Testamento. Lembra que eu disse lá no primeiro sermão Panorama? O livro de Zacarias é o livro que tem mais relação, que fala mais de Jesus, nosso Salvador, que é o Evangelho, que já foi falado e anunciado lá em Gênesis capítulo 3:15. Aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, está o coração. Se a visão anterior que nós estudamos, as anteriores, algo que a gente pode dizer em uma palavra, que elas retrataram é que Deus governa a história. Deus governa o mundo. Aqui, em especial,
leva a gente a perceber aqui que Deus governa a salvação. Por isso que o título do sermão é Graça Soberana, a graça que salva. Deus governa. Nós aprendemos que Deus governa o mundo, os líderes mais fortes, as situações mais adversas. Deus tem um controle sobre ela, porque Ele é soberano. Aqui, por isso que é o Evangelho no Antigo Testamento, Deus vai mostrar aqui para nós que sempre esteve na mão dele o governo da salvação. Aqui a gente não vai ver ele tratando com impérios, mas aqui a figura que se apresenta, principalmente no verso 1, 2, é a figura de um tribunal, onde aparece um juiz, um acusador, né, um promotor de acusação, que é o acusador, né, um advogado de defesa, um mediador, tudo aparece aqui. Satanás acusa, a culpa é real, não é desmentida, mas o que é interessante é que o réu, ele fica em silêncio. Quem fala é o advogado dele, que a gente vai descobrir quem é, você já deve saber, e o juiz, que você já deve saber também quem é. Zacarias 3, meus irmãos, ensina que a salvação não começa com arrependimento humano, mas com iniciativa divina. E o que eu vou dizer aqui está muito parecido com o que eu falei aqui na quarta-feira, sobre a providência de Deus em 3 atos na conversão do homem. Eu fiz um pequeno resumo para quem não estava aqui na quarta-feira, consegui fazer aqui o link, ó. 3 atos de Deus na vida de uma pessoa que foi salva. Quais foram? Nós vimos. O primeiro, novo nascimento. O segundo, chamada eficaz. O terceiro, nova criação. No novo nascimento, Deus cria vida nova. Estava morto e Deus ressuscitou. João 3, 3 ao 6. O chamado eficaz, ele desperta o pecador para responder o evangelho. Nós vimos isso lá em Coríntios. A pregação para todos, mas Deus com seu poder chama uns. Ela é eficaz para alguns. Escuta e vai lá em direção ao Senhor. E a terceira, nova criação. É Deus iluminando os olhos para que de fato as pessoas vejam quem Ele é. Por isso que não é só a palavra pregada em si. Deus tem que agir. Porque às vezes a palavra pregada, Deus age não para salvar, mas para condenar. Aí aqui no nosso texto de hoje, tem essa comprovação. Josué é a representação do povo caído, do povo em pecado, está com as vestes sujas. Quem é Josué? É o líder. Perceba como é grande responsabilidade. Não é? É uma das coisas que eu sempre disse para todos esses irmãos aqui, que estão aqui liderando comigo, em especial esse agora, que eu apresentei para a igreja, de que é a melhor coisa do mundo é viver a obra de Deus. Mas isso não quer dizer que é fácil. Isso não quer dizer que é fácil. É uma coisa que eu sempre replicava aos meus alunos no seminário. Você quer ser pastor? Beleza. Como o texto diz, excelente obra almeja. Você quer servir de forma formal? Você quer estar diante da igreja e dizer, eu me comprometo em ajudar vocês, em caminhar com vocês. É maravilha, mas não se iluda. Não é fácil. Quando a igreja está em pecado, e quando eu digo igreja, um irmão, Deus sempre vai pegar a liderança para ver. Se a liderança não der ouvido, aí as circunstâncias que Deus vai agir, vai fazer todo mundo sofrer além do que deveria. Então veja, aqui vai se comprovar, antes de qualquer ação tomada pelo homem, antes de qualquer ação, é Deus que é soberano. Para salvar, e nesse caso aqui, para se manter a salvo. Como é que a gente se mantém a salvo? É no caminho da santificação. E o que é que a gente precisa? O que é que a gente precisa para se manter a salvo? Pronto, é a divisão do nosso texto, ó. Vai aparecer para você aí, ó. A gente precisa de purificação, a gente precisa de santificação e a gente precisa de restauração. Por isso que a obra do Senhor, ela só vai terminar dentro do espaço e tempo que nós percebemos quando nós estivermos com Ele. Agora, na eternidade, tudo isso aí já está feito.
O Senhor já nos purificou de uma vez só. O Senhor já nos santificou de uma vez só. O Senhor já nos restaurou. Por isso que lá em Romanos diz: chamou, predestinou, elegeu, justificou e glorificou. Mas ainda nós não estamos lá. Então, dentro do tempo, esse processo, ele vai acontecer com a gente. E não depende da gente. Se fosse depender da gente, seria como a salvação. A gente nunca ia querer. Então, você que está aqui, crente, ó, aprende aqui. Aprende aqui, ó. Você é crente por graça e por favor de Deus, nos 3 atos de Deus. Deu novo nascimento para você, chamou você de uma forma que você não tinha condição de dizer não, e automaticamente ele abriu seus olhos para que você visse quem era ele. Pronto, esse mesmo Deus continua agindo sobre você, para lhe manter de pé. Como é que ele faz isso? Lhe purificando, lhe santificando e lhe restaurando. Esse é um processo, que se fosse em uma palavra, a gente dizia, perseverança dos santos. A perseverança dos santos é essa. E aqui é o exemplo. Então, Josué é a representação do povo, do pecado do povo. E é ele que o Senhor chama para isso. Então vamos aqui para o primeiro ponto do nosso sermão, do verso 1 ao 4. Aí lembra quando eu disse? Vamos ver os personagens que aparecem aí. Do verso 1 ao 4 aí, aparece, não é? E tem um aqui de grande importância, que é o anjo. Vamos ler de novo? E aí depois eu vou associar as palavras a ele. Levantei os olhos, está lá Zacarias, levantou os olhos e viu o quê? Mostrou ao sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Esse Josué aqui, se você ler Êxodo e Neemias, ele vai aparecer. Né? Foi um dos líderes da volta do povo lá do exílio, que estava diante do anjo do Senhor. Outra figura aparece. Quem? Satanás, que estava à direita de Josué. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor vai dizer a Satanás, denuncia o que é que Satanás estava fazendo. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um topo de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse: eis que tirei de você sua iniquidade e agora vestirei com roupas finas. Então o que está acontecendo é o seguinte: a visão que Zacarias está vendo é que Josué está sendo acusado por Satanás, que está em pecado. Josué, Deus nunca vai te ouvir. Vocês vivem pecando contra ele. Vocês são pecadores. Admitam isso. Olha as vestes de vocês. Repito, Josué está representando todo o povo de Deus. Toda Israel, todo judeu ali. Satanás está lá acusando. E no Novo Testamento deixa bem claro, o papel dele é esse. É acusar, é acusar, é acusar. O que é que a gente tem que fazer? O que Josué fez. Foi o que Josué fez. Ficou calado. Calado. Quem é a pessoa mais importante aqui? O profeta, Josué, Satanás ou o anjo? É o anjo. Por quê? Olha aí os verbos, as palavras que estão associadas a esse anjo. Olha aí. Verso 1. Estava. José estava diante, ou seja, na posição de julgamento, diante desse anjo. Verso 2. Disse, o anjo disse. Ele pronuncia uma sentença contra Satanás. Está repreendido. Está repreendido. Que aparece no verso 2 também. Repreende. Ou seja, exerce autoridade. Esse anjo tem autoridade ao ponto de fazer com que Josué fique calado, Satanás fique calado e escute a reprimenda dele. Então, até aqui isso mostra a figura desse anjo, meus irmãos, como um juiz em um tribunal.
que tem toda a autoridade para falar e para decretar o que tem que ser feito. Aí no verso 4, que vai tratar da purificação e da graça que vai ser derramada sobre Josué na representação do povo, aparece: tomou a palavra, assume a iniciativa judicial. O disse, verso 4, ordena a purificação. O verso 4 demonstra quando ele diz: tirai, ordem dada por ele. Remove a culpa e diz no mesmo verso 4, tenho feito passar. Declara o perdão do pecador quando ele diz: te vestirei, concede justiça e restauração. Então presta atenção. O anjo que atua como juiz, que defende o eleito, ele é meu escolhido. Não está aí o texto dizendo, ó. Parte B do verso 2. Que o Senhor repreenda Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém. Ele está falando de Josué. Jerusalém. Então veja, Josué está representando o Israel todo, que estava voltando 70 anos no cativeiro. E por que eles foram para lá? Porque se rebelaram contra Deus. E depois que saíram de lá, se rebelaram novamente, porque não deram prioridade a estreitar o laço com Deus. Pegaram os bens que o Senhor fez com que dessem a eles, e eles melhoraram foi as casas deles, em vez de fazer o templo. É esse povo terrível que Deus agora se levanta como juiz para defendê-los. Aí depois, esse mesmo anjo se coloca como um defensor, um advogado, que vai declarar a purificação e a graça de Deus sobre a vida deles. Um anjo mediador. Então, as vestes sujas simbolizavam o pecado do sacerdote e da nação que ele representava. A acusação não era falsa, de que ele estava com as vestes sujas. Não era falsa. Era legítima. Satanás, nisso aí, falou a verdade. A impureza era evidente pelas vestes sujas identificadas. Mas o texto não mostra Josué se defendendo. Não há argumento nenhum. Não há nenhum tipo de eloquência ou de palavras jogadas ali. Ele está em silêncio. É exatamente nesse silêncio, perceba, do verso 1 até o 4, que Deus se coloca como juiz, como defensor, como provedor dessa graça. Me diga, meus irmãos, se isso não é evangelho. Me diga se o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. Principalmente para nós aqui, que temos a revelação já completa. Eles não tinham. Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não tinham. E todos os outros livros que nós temos. Mas aqui o Senhor já dizia. A restauração, a purificação, a santificação, depende sempre de mim, eu que tomo a iniciativa. O papel de Satanás é lembrar vocês. Porque a ideia deveria ser essa na cabeça de todo crente. Quando Satanás aparecer sobre você, nas suas lutas, o caminho que você tem que fazer não é brigar com ele. Até porque Paulo escreveu lá que a gente tem que fazer resistir. E tudo ele volta para a palavra. A palavra é Cristo. É se submeter a Deus. Nessa hora você tem que entender que é Deus que tem a palavra final. Não é o diabo. Entendeu? Isso não quer dizer que a gente é um pobre coitado, não. Que a gente tem responsabilidade dos nossos pecados. Temos sim. Temos. Mas nós não podemos achar que os nossos pecados, por mais trágicos que sejam, por mais depravados que sejam maiores em poder do que a graça, a misericórdia e o favor de Deus. Não é, e está aqui um texto, esse povo aqui era um povo, pense, meus irmãos, obstinado. E nós lemos em Ezequiel, né? Nós lemos o que é que Deus disse que ia fazer com eles devido à rebeldia deles. É esse povo aqui, irmãos, que Deus se apresenta e diz: olhe, eu vou purificar vocês. Eu vou dar uma roupa nova a vocês. Está aí o texto dizendo. Finalzinho do verso 4. Eis que tirei de você, Josué, sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas.
E onde é que está o arrependimento? Está nessa hora aí. Não se arrependeu para fazer. Deus fez, e aí eu não sei como explicar isso. Mas não é arrependimento do homem em si. É por aquilo que Deus já fez no homem. Deus não nega a culpa, mas ele intervém sobre a culpa. É legal essa expressão que ele diz. Ele é um tição, né? Tirado do fogo. A ideia de que alguém já estava para ser consumido, para ser destruído. É por isso, meus irmãos, é por essas e outras que eu digo, dentro desse contexto todo, que uma vez salvo, salvo para sempre. O nosso pecado, por pior que seja, não nos separa do Senhor. Ele dá um jeito de nos purificar, meus irmãos. Pense no pecado de Davi, um pecado horrível. Um pecado horrível, mas Davi ficou registrado aqui, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era bonzinho? Não, porque a graça de Deus é grande, é poderosa, é soberana. Entendeu, irmãos? Porque às vezes nós vivemos assim. A gente peca, o crente, ele peca, aí ele é tão imaturo que ele se deixa ser envolvido pelo pecado. Aí acha que não tem forças. Aí o outro extremo, ele supervaloriza o pecado. Em um momento ele diz, eu não tenho força, e quer se vitimizar. No outro ele escancara um poder, não sabe o que está dizendo. Porque todo poder, isso está claro. A cruz derrotou do pecado. Está lá em Colossenses, está lá. Acabou-se. E aqui a prova histórica de que é verdade. Eis um povo depravadíssimo. Um povo que não merecia. Entenda, meus irmãos, aqui a figura de vestes sujas é depravação, é pecado ao extremo. Pecado de sacrificar os seus filhos a outros deuses, pecado da imundícia sexual, da impureza, da lascívia. Está tudo aí nessas vestes. Ao ponto de destruí-lo, mas o texto está dizendo, ele é como um tição tirado. Na hora que o pecado pensa que vai destruir, é a hora que eu chego. E aí vai e faz isso que ele diz aí. A ordem imediata. Tire. Está aí. Eis que tirei de você a sua iniquidade e agora vestirei com roupas finas. E antes ele disse, tirem as roupas sujas que ele está usando. Tire. Hã? Se você não entendeu, Deus está dizendo assim, ó, o indivíduo se arrependeu, está perdoado. Está ouvindo, Satanás? Está perdoado. Não acuse mais ele desse pecado, porque eu sou o único que posso condená-lo. E eu estou dizendo, está perdoado. Acabou. Entendeu? Acabou. Está perdoado. Então, meus irmãos, fazendo um paralelo com o sermão, o devocional de quarta-feira, essa purificação aí corresponde ao primeiro ato da conversão, o novo nascimento. Antes que o pecador possa responder a Deus, o Espírito já operou na vida dele. Algumas coisas para a gente refletir aqui. Pelo menos duas reflexões aqui para você pensar. Você reconhece que a sua maior necessidade diante de Deus é purificação, não uma melhora moral, um comportamento moral, mas é uma purificação no seu interior. Você tem tentado responder às acusações de Satanás quando você peca, quando você está com as vestes sujas, com argumentos próprios, ou descansa na graça divina de Deus em dizer, se você confessar o pecado, eu vou perdoar seus pecados. E lhe purificar, como diz lá em 1 João, de toda injustiça. Então você só escuta a acusação do diabo sobre um pecado que você cometeu ou está cometendo, até o momento que você se arrepende. E esse arrependimento aqui, que eu estou falando aqui, é muito mais do que uma ação prática. Começa com um entendimento. Eu pequei, mas Deus disse, se eu confessar, Ele me perdoa. Então, Senhor, eu não quero mais pecar esse pecado, te ofende. Me guarda e me livra disso. Pronto. É algo simples, né? De fazer. Quais as aplicações que a gente pode tirar disso aqui? Vou trazer 3 aqui. Primeiro, reconheça
sua condição espiritual diante de Deus. Diante de Deus, reconheça. Você pode enganar a mim, você pode dizer que está lendo a Bíblia, você pode dizer que está orando. Você pode dizer. Aí vai depender de mim, acreditar ou não. Mas a Deus você não engana. Como é que você está? Como é que estão as suas vestes diante de Deus? Aqui está todo mundo bonito, né? Aqui não estou vendo ninguém pecar. Está todo mundo santo. Mas diante de Deus, reconheça a sua condição real. Depois de reconhecer, confie na iniciativa graciosa do Senhor para lhe perdoar. Não porque você merece, é porque Ele é perdoador. É da natureza dele para com os filhos dele. Ele vai perdoar. Então, se a primeira é reconheça, a segunda é confie, a terceira não pode ser outra. Descanse na intercessão desse advogado poderoso aqui, esse anjo. Ora ele aparece como juiz, ora ele aparece como intercessor. Descanse. Como diz lá em João 2:1, 1 João, temos um advogado junto ao Pai, Cristo, em Hebreus 7:25, que intercede por nós. Então, meus irmãos, essas verdades nos lembram que a vida cristã começa com humildade e dependência. Não há restauração enquanto tentamos nos justificar a nós mesmos. A acusação perde sua força quando entendemos que nossa aceitação diante do Senhor não repousa em nossa pureza, mas na intercessão constante de Jesus Cristo. A graça que nos purifica não é uma ideia abstrata, meus irmãos, mas a base concreta da nossa segurança espiritual. É por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Se você é filho de Deus, não importa o pecado, Ele vai fazer um jeito de chegar diante de você e purificar você. É obra dele. Mas ele não para aí. Olha que interessante agora, do verso 5 ao 7. Esse Deus que purifica, ele santifica. Então eu disse: ponha um turbante. Olha que legal. Limpo na cabeça dele, de quem? De Josué, que representa Jerusalém, seu povo. O povo que estava vestido com roupas sujas, agora está com a roupa limpa, sinal de purificação. Agora, esse adereço aqui, turbante, ele aponta para santificação. Ó, ponha o turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué, olha aí, assim diz o Senhor, preste bem atenção no verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos, andar, observar os meus preceitos, ou seja, andar, caminho, observar, preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes aqui que se encontram. Olha aí, irmãos. Olha o anjo aparecendo de novo aí. Olha as palavras que estão ligadas a ele. De novo, estava. Ou seja, o anjo permanece supervisionando a restauração. Né? Aqui é a ideia de um anjo que está continuando a purificação agora. Agora ele está ali dando assessoria para a santificação. Prestou, verso 6, declara solenemente a aliança e as condições. É dado, mas é cobrado uma responsabilidade. Soberania de Deus, aquilo que só Deus pode fazer. Mas nós temos compromisso assumido. Nós temos responsabilidades a tomar, a fazer para a glória dele. E o texto vai e diz, verso 7, estabelece responsabilidade e promessa. Então aqui o anjo atua como aquele que institui um sacerdote restaurado. Então vamos só recapitular. O personagem mais importante aqui é o anjo. Horas ele se comportou como juiz, horas como mediador e agora como um sacerdote. Olha que interessante. Juntando tudo isso, o anjo do Senhor, em Zacarias 3, aparece exercendo 3 funções: juiz, salvador
e Senhor do sacerdócio. Juiz, repreende a Satanás. Diz como as coisas devem ser feitas. Salvador, remove o pecado e concede vestes novas. O anjo fez isso. Ponto passado. 3. Senhor do sacerdócio, restaura o ministério e promete autoridade futura. Por isso, meus irmãos, muitos intérpretes entendem essa figura como uma manifestação do próprio Cristo pré-encarnado e verdadeiramente sumo sacerdote e advogado do seu povo. Todas essas palavras, verbos associados a esse anjo, mostrando que ele age como juiz, como salvador, mediador e como senhor do sacerdócio, é uma qualificação típica do nosso Messias. Que no ponto final, ele deixa isso bem claro, como fala do renovo. Então, olha como é interessante. A mesma graça de um Deus que levanta um profeta, dá uma visão e mostra que a graça provém dele para purificar, também a que santifica, a que coloca na condição de servi-lo. Por isso que lá em Efésios, diz que quando o Senhor nos livrou da morte, né, dos nossos delitos e pecado, ele fez isso para que nós caminhássemos nas obras que ele preparou. Por isso eu digo mais uma vez, não tem desculpa para crente dizer, eu não consigo servir ao Senhor, eu não consigo ser santo. Das duas, uma. Ou você nunca creu em Cristo como seu Salvador, ou você está enquadrado como aquele crente menino, imaturo, que não cresce. Porque o Filho de Deus de verdade, Deus dispensou todo um poder para tirá-lo das garras de Satanás. Ele não vai ter poder para sustentá-lo até o fim. Vocês acham que é assim? Deus salva você, aí você fica por sua conta. Agora se santifique se você puder. Quer nem quiser, né? Puder. Nunca, meus irmãos, nós conseguiríamos. Por que a gente está aqui? Por que a gente vem para essa igreja? Por que a gente escuta quase as mesmas coisas, com implicações diferentes? Por quê? Por que a gente não vai para essas igrejas aí, que é muito mais fácil de entrar e de sair? As coisas são muito mais açucaradas de ouvir. Igrejas que não se preocupam em fazer assembleia para disciplinar crente. O crente pecou, é isso mesmo, quem é que não peca? Igreja que não se preocupa em formatar uma liderança fiel aos princípios bíblicos. Por que a gente não vai para essas igrejas? Por quê? Por quê? Não é porque a gente não quer, não, irmãos. É porque Deus não deixa. É porque Deus nos guarda. Centenas e milhares de pessoas agora estão ouvindo sermões que não ajudam em nada na vida delas. Não ajudam em nada, vivem um engano. São sinagogas de Satanás, como a Bíblia diz. Por que a gente está numa igreja que preza a palavra de Deus? Por quê? Por que eu não sou um crente como esses outros por aí, que sai colocando a mão em tudo que é canto e dizendo, tudo posso naquele que fortalece? A gente já aprendeu mais uma vez hoje que não é assim. Tudo posso naquele que me fortalece, não é nem para a gente fazer, é para a gente suportar, né? Está mais para isso, para suportar todo tipo de coisa. Por quê, irmãos? Porque a gente está dentro desse quadro aqui, ó, dessa tríade, vamos dizer assim, melhor dizer, tríade. Deus nos purificando e Deus nos santificando. É sempre Deus. Mas tem responsabilidades. Olha o que é que o verso 7 vai dizer. Andar, observar. Caminhos, direção. Preceitos, mandamentos, as ordens. Entendeu? É a prática e o conhecimento. Como é que eu vou caminhar na direção correta se eu não observo os preceitos? Para mim isso é tão claro, irmãos. Deus sempre se preocupou muito mais com nossos ouvidos do que com as nossas sensações, do que nos livrar das mazelas deste mundo. Porque esse mundo é mau. Então, quanto mais, teologicamente, somos amadurecidos nas verdades do Senhor, menos nos sujamos. Menos pecamos. Isso agrada a Deus. Isso nos torna cada vez mais fortes. E Satanás, ele vai procurar sempre o mais fraco. A Bíblia diz que ele ronda. Se ele está rondando, é porque ele está procurando aquilo que é mais fácil para ele. Então a visão até aqui,
ensina que Deus não apenas limpa o pecador, mas o consagra novamente. E a ideia do turbante, meus irmãos, é interessante, ó. O turbante, colocado sobre a cabeça, simboliza mais do que uma simples peça. Ela representa a restauração da honra, da consagração e da autoridade espiritual do sacerdote diante de Deus. No Antigo Testamento, o turbante fazia parte das vestes sagradas do sumo sacerdote. Indicava que ele estava separado para o serviço santo. Assim, ao ordenar que colocasse sobre a cabeça dele um turbante limpo, o Senhor estava mostrando que a sua graça não apenas remove o pecado, mas também devolve a dignidade, a vocação, a utilidade do serviço, do servo. Entendeu? Já pensou? Pense na possibilidade de você estar na situação que Josué estava, não é? Totalmente sujo, e Satanás te acusando. Mas tu não merece não, vai estar enganando todo mundo. Vai logo pro mundão. Tão hipócrita, te acusando, aí de repente Deus chega para você, olha para você e diz, caladinho, deixa que eu resolvo. Está repreendido, Satanás. Josué, aí você aplica o seu nome, tá? Josué, olha para os meus preceitos, olha o que é que eu disse. Eu sou um Deus que te pega pela mão. Eu sou um Deus que te castigo quando tu está errado. Mas eu te disse, por mais erro que tu cometer, eu estou firmado numa aliança e eu não quebro a aliança. Você já quebrou várias vezes. Eu não quebro. Eu não sou homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Eu não quebro. Você tem que lembrar quem eu sou. Esse é o grande problema nosso. A gente se esquece quem é Deus. A gente deixa as circunstâncias, a gente deixa as nossas frustrações, a gente deixa os nossos pecados, os domésticos e os não domésticos, ditar o tamanho da nossa força, do nosso vigor, enquanto Deus grita para nós. É simples, é simples. Você só precisa lembrar quem eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então reflita. Tenho atendido ou tenho entendido que a graça que me perdoa também me chama à santificação? É a mesma graça. É a mesma graça. A graça que nos tirou do lamaçal é a mesma que nos sustenta, purificando e santificando, nos colocando de pé novamente. É sempre obra dele, meus irmãos. Vejo a obediência como peso ou como resposta amorosa ao perdão recebido. Tenho tratado o meu chamado como um privilégio espiritual? É o que eu digo. Aqueles que estão próximos de mim aqui sempre ouvem as minhas lamentações, mas no meio delas eu sempre estou dizendo, eu dou graças a Deus por Deus ter me chamado. O que é que eu não poderia estar fazendo agora, neste momento? Se não foi a graça de Deus que me salvou e tem me sustentado até aqui, o que você poderia estar fazendo agora? Você poderia estar fazendo agora. E a graça de Deus te salvou e tem te mantido com todos os teus deslizes firme. Aplicando. Entenda que a graça não apenas salva, mas transforma. Valorize essa graça que Deus confiou a você. Permaneça fiel ao Senhor em sua vocação. Interessante, ó. Se você for pegar a palavra vocação, muita gente acha que vocação está sempre ligada somente a quem está na liderança formal, ao pastor, ao presbítero, aos diáconos. Não. Mas se você for olhar, a vocação está sempre relacionada à salvação, a você. Então, isso quer dizer, quando eu insisto em não me arrepender, quando eu insisto em acreditar nessa mentira de que o pecado tem poder sobre mim, o que eu estou atacando, meus irmãos, é a graça soberana de Deus. É o amor de Deus. É o poder de Deus sobre cada um de nós. Repito, quando Deus nos salvou, Ele não diz agora você vive do jeito que você quiser. Não, irmãos. Ele continua agindo para purificar, santificar. Agora, meus irmãos, eu vou chamar de o clímax
desse texto. É a nossa última parte. A graça que restaura. Purificação a gente não merece, santificação a gente não merece. É sempre a resposta da graça de Deus. Mas a restauração, meus irmãos, que está aqui, aponta que é uma obra perfeita. Eu poderia ter, homileticamente, colocado esse sermão de ponta cabeça. O Deus que restaura é o Deus que santifica, é o Deus que purifica. Entendeu? Mas eu segui a ordem do texto. E é uma ordem lógica. Não é não? Por quê? Porque normalmente a gente sempre deixa o melhor para o final. Não é não? Não é assim que a gente faz? A gente sempre deixa o melhor para o final. Está aqui, ó. Se você se enquadra aqui, se você foi restaurado, não tem como você se eximir da purificação e da santificação. Você é mais forte do que Deus. Olha aí. Agora a visão, ela se expande. É aqui que é o link. Apontando para o futuro que já aconteceu e que vai acontecer no final. Preste bem atenção. Esses versos finais, do verso 8 em diante. Portanto, é a conclusão. Escute, Josué. Escute, Israel. Escute, meu povo. Escute, Igreja Bíblica Monte Sião. Escuta, Iranildo. Escuta. Você. O quê? Você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Em algumas versões vai dizer presságio, certo? Eis que eu farei vir o meu servo. Perceba aí, ó, um sinal apontando para algo que virá, que ele chama de meu servo. E não só meu servo, renovo. Porque eis que a pedra que pus diante de Josué, ó, renovo, pedra. Isso te remete aonde? Para onde? Hã? Quem foi chamado de renovo no Novo Testamento? Quem foi chamado de pedra? Hã? Sobre esta pedra única está 7 olhos. 7 olhos é a ideia de perfeição, é a ideia de onisciência, de sabedoria, de que vê tudo, nada se esconde, nada está debaixo ou escondido dos olhos. É um poder assim que não tem como medir. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Percebam que agora não é tirar a iniquidade de Josué, de Jerusalém, mas de toda a terra. Não é sem exceção, é sem distinção. E o que marca aqui esse poder fantástico é num só dia. Sabe o que isso quer dizer? Vou adiantar para você. Se Deus quisesse salvar hoje todos aqueles que Ele quer salvar, independente de raça, cor, credo. Entendeu? Quero salvar. Ele salvaria, não teria problema nenhum. Entendeu? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Aí o texto vai terminar dizendo o quê? Naquele dia, aí aponta, ó, que é a mesma coisa que apareceu no nosso sermão passado. Naquele dia dá uma ideia de algo que aconteceu de novo, mas tudo indica que não aconteceu completo. Vai acontecer por completo. Então, naquele dia, tudo indica que é quando Jesus voltar. Diz o Senhor dos Exércitos: cada um de vocês convidará o seu próximo, para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Símbolos do povo de Deus restaurado, perfeito. Então vamos aqui.
A visão então se expande para além de Josué. O sacerdote restaurado torna-se o sinal de algo maior. Ele e seus companheiros são chamados, em algumas versões que eu disse, de homens de presságio. Essa expressão aí no Antigo Testamento era um termo que era usado, meus irmãos, como sinal dado por Deus, está lá em Êxodo, ato simbólico profético, pessoa que representa algo no futuro. Assim, quando Deus chama Josué e os seus companheiros de homens de presságio, ele está dizendo o quê? Eles são sinais vivos de algo maior que Deus fará no futuro, dando significado a essa passagem de uma purificação, de uma santificação, de uma restauração, de uma vez por todas. Já aqui em Zacarias, muito tempo antes de Jesus vir, muito tempo antes de nós, Deus já garantia, até chegar o fim de tudo, vocês vão precisar ser purificados, santificados, restaurados, cotidianamente. Mas eu quero dizer para vocês que vai chegar um dia que não vai ser um Josué que vai ser o representante de vocês, não. O Josué que eu vou levantar vai ser um servo, um renovo, vai ser uma pedra. E nele não estará vestes sujas. Ele é a santificação em pessoa. Quem é esse, irmãos? Jesus. Jesus, meus irmãos. Josué aponta para o sacerdócio perfeito que viria. Ele é um sacerdote restaurado, mas não mais provisório. Os sacerdotes simbolizavam a obra futura do Messias. Eles representam um povo que seria plenamente, perfeitamente purificado. O presságio, sinal, aponta diretamente para o versículo seguinte, que Deus anuncia: eis que farei vir o meu servo, o renovo. Resumindo, Josué não é cumprimento da promessa. Ele é o sinal que anuncia o cumprimento. Então, se você não entendeu, eu vou tentar ser didático agora. Vou ler. Quando Deus chama Josué e seus companheiros de homens de presságio, ele está dizendo que a vida deles era uma profecia viva. Eles eram sinais apontando para algo maior, o dia em que o verdadeiro sacerdote, o Messias, viria para purificar definitivamente o povo de Deus. Se eu fosse ilustrar isso aqui, né, eu lembro que eu fiz uma viagem para Camusim, eu nunca tinha ido lá. O máximo que eu fui foi a Jijoca. E quando eu saí da Jijoca e peguei a estrada que vai para Camusim, ia aparecendo várias placas. Granja. Aí eu olhava e dizia, lógico, que a placa não é a granja. A placa está apontando para a granja. Aí daqui a pouco eu chegava em Granja. Aí saí de Granja. Aí apareceu a placa, né? Camusim. Aí eu entendia. Pô, tô próximo. A placa não era Camusim, mas apontava para Camusim. É isso aqui. Quando o Senhor coloca esse texto aqui, é ele sempre dizendo, apontando para o futuro, uma restauração perfeita, de uma vez por todas, que será uma purificação de uma vez por todas, que será uma santificação de uma vez por todas, quando Jesus vier e se apresentar. Como diz lá no sermão profético de Mateus, em Lucas, quando ele vier, meus irmãos, vai juntar os seus escolhidos. E Satanás pode dizer o que ele quiser. Senhor, do jeito que ele disse, aconteceu. Eu salvei, eu preservei. E assim será nesse grande dia. E aí, o mundo testemunhará. Esse grande, vai ser um negócio assim fantástico. Vai ser um momento de dor para muitas pessoas, de sofrimento, de angústia indizível, mas ao mesmo tempo assim, de um prazer, de uma alegria, de uma paz, sabe, de uma esperança até então nunca sentida e percebida. Vai ser o grande dia que aqui é denominado como renovo, ele vier. Que maravilha, meus irmãos. Mateus fala do renovo, descendente de Davi. Marcos, o renovo, servo obediente. Lucas, o renovo, homem perfeito. João, o renovo divino, filho de Deus. Está lá. Ele é renovo prometido pelos profetas. Ele é a pedra colocada diante do povo. Ele é aquele que removerá a iniquidade num só dia. E quando foi que ele fez isso? Quando ele morreu na cruz. Lembra que eu disse? Meus irmãos, todos os nossos pecados que a gente pecou, que a gente peca, que a gente vai pecar amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que você pecar? A cruz já pagou.
Satanás vai acusar você, ele vai olhar para a cruz. Ele vai olhar para a cruz. Mas o problema não é ele olhar para a cruz, o problema é a gente não olhar. É na cruz, meus irmãos, que a gente é renovado. É na cruz que a gente é santificado. É na cruz, meus irmãos, que a gente é purificado. Tem que olhar para a cruz. Olhar para a cruz é olhar para o sacrifício de Cristo, olhar para as promessas de Deus. E assim, meus irmãos, eu chamo para reflexão. Minha esperança está apenas em melhorias presentes ou na redenção final prometida por Deus? Porque Deus já deixou aqui esses últimos versos para dizer para a gente, ó, vocês vão pecar, vão precisar ser purificados, restaurados, renovados. Mas a minha obra é perfeita. Eu enviei um que já pagou por toda a impureza sua, já pagou por toda a sua falta de santificação e já pagou pela vida pregressa que você vivia. Ele lhe restaurou. Esse é o ponto. Então, meus irmãos, a aplicação é a seguinte, ó. Fixe sua esperança na obra de Cristo. Sempre. Viva hoje à luz da futura promessa de Deus, que ele vai vir buscar a sua igreja. Igreja que lá em Judas diz que Jesus preparou e vai entregar ela perfeitinha. Perfeita porque nós somos perfeitos? Não, porque ele é perfeito. Por fim, meus irmãos, proclame essa verdade. Proclame a graça que remove o pecado definitivamente. Para Deus, meus irmãos, para Deus, pode acreditar no que eu estou dizendo, pode acreditar no que eu estou dizendo aqui. Para Deus, a gente não tem mais nenhum pecado. Para Deus, a gente não precisa mais de santificação. Para Deus, agora, na eternidade, a gente não precisa mais de purificação. Mas como, pastor, você acabou de dizer? Não, eu vou lhe explicar. É porque quando Deus olha para nós, ele não olha para os nossos pecados somente. Ele olha para aquele que morreu pelos nossos pecados. Entendeu? Ele olha para Cristo. Aí nessa perspectiva nós não temos mais. Mas nós não vivemos na perspectiva de Deus. Nós vivemos ainda numa perspectiva que, verdade, fomos libertos das garras de Satanás, do poder de Satanás, mas não da presença dele. Aí por causa disso, nós precisamos todos os dias pedir a Deus que nos restaure, santifique e purifique. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Que Deus nos dê graça para viver essas verdades. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por mais essa oportunidade de pregar a Tua palavra. Ser conosco, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos ajuda, Deus, a viver essa graça no nosso dia a dia. Graça que nos restaura, graça que nos santifica, graça que nos purifica. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te agradeço. Nos traz aqui novamente na quarta-feira.